Boa noite. Aumentar a idade mínima para alguém se aposentar é apenas um dos pontos da reforma da Previdência. Considerada uma prioridade do governo, a proposta de emenda constitucional mexe com a vida de todos os trabalhadores, impondo sacrifícios de diversas configurações, sob o argumento de que, dessa forma, irá economizar em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Assim como a proposta apresentada pelo governo Temer, esta não ouviu a população e coloca nas mãos do governo e dos parlamentares o futuro de todos nós. No programa de hoje, nossos convidados fazem uma análise de alguns dos principais pontos, como a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, regras de transição, novas alíquotas do INSS, redução nos valores do BPC, que é o benefício de prestação continuada para pessoas de baixa renda, entre outros pontos. Fazem parte da mesa Heloísa Mendonça, médica e professora de Medicina Social da Universidade Federal de Pernambuco. André Magalhães, professor do Departamento de Economia da UFPE. Paulo Rubens Santiago, professor da Universidade Federal de Pernambuco e ex-deputado federal. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou dar a sua opinião é 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. E para você acompanhar o programa em tempo real pela internet, o endereço eletrônico é www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindos e bem-vinda, professora. Vamos começar com a senhora. Por que a reforma da Previdência ela tem sido prioridade nas pautas tanto do governo Temer quanto do governo atual? Veja bem, a Previdência é uma questão central na vida de uma sociedade. Isso no Brasil, em todos os países do mundo, né? Não poderia ser diferente. Nós temos aqui no Brasil, se a gente pegar os nossos governos mais recentes, desde o governo Fernando Henrique, né, que a gente vem tendo tivemos pelo menos 3, 4 pequenas reformas na Previdência, né? Essas reformas afetam a vida de todos os trabalhadores, afetam a vida dos aposentados, então é absolutamente compreensível, né, que nesse momento, né, e sobretudo agora quando a gente tem um texto de reforma já encaminhado ao Congresso, né, que a sociedade esteja bastante preocupada e há razões de fato para essa preocupação, que eu espero que a gente possa conversar sobre elas aqui no programa. A gente vai, ao longo do programa, né, destacar vários dos pontos que estão nessa proposta de emenda que já seguiu para o Congresso e que deve entrar numa comissão de Constituição e Justiça, possivelmente ainda esta semana. Mas, professor André Magalhães, o principal argumento do governo é sempre o governo de uma economia, né, de fazer um enxugamento nos gastos públicos e que isso possa gerar uma economia em torno de 1 trilhão, 200 ou 400 bilhões em 10 anos. Esse argumento, ele realmente faz sentido? Eu acho que esse argumento, eu acho que talvez é o que tenha sido destacado, mais fácil até de entender, mas eu acho que tem um ponto mais profundo. Eu acho que, como a professora já colocou, não é de hoje que a gente vem sofrendo alterações nesse processo. Se a gente pegar aí quem entrou no serviço público, por exemplo, desde 2003 e 2013 principalmente, muita coisa já mudou. Nem se fala mais em paridade, integralidade do serviço público, porque essas regras foram sendo alteradas. E, em essência, eu acho que há um problema de compreensão, até acho que normal. A sociedade vive com uma regra, ninguém para muito para olhar, mas há uma sensação de que você está fazendo uma poupança para o seu futuro. A Previdência, a gente imagina que seja alguma desse tipo. E, na verdade, as regras foram sendo criadas ao longo dos anos. E o sistema que nós temos é um sistema de repartição, onde eu hoje trabalhando pago para quem vai estar aposentado hoje e fico esperando que alguém pague para mim no futuro. E aí a gente tem um cenário em que menos pessoas nascendo, mais pessoas ficando mais velhas, a base para a contribuição vem diminuindo ao longo do tempo. E é inevitável que você tenha menos gente contribuindo no sistema e mais gente recebendo. Então, essa é uma coisa que não dá muito para segurar. Esse é um argumento mais, digamos assim, central. E fora isso, todos os outros problemas que vêm junto, que eu acho que a gente vai falar um pouco aqui, mas certamente essa desvirtuação, somos todos professores aqui,
A gente está no serviço público, mas o serviço público, de forma geral, no Brasil, a gente tem um cenário muito privilegiado dentro da sociedade, né, de forma geral. E aí a gente tem aposentadorias integrais, com altos salários, que você coloca no processo não dá para pagar, você tira. Então, que as pessoas tiram. Então, isso vai acabando transferindo renda dos jovens para os velhos. Então, esse é que é o problema muito sério da aposentadoria. Se é 1 trilhão, se é 800 trilhões, 200 bilhões, o que seja, essa conta de poupança, eu acho que ela é em segunda escala. E também não é imediata, são 10 anos. Né? Eu acho que é mais a sinalização. Eu acho que a gente pode tentar falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho mais importante isso do que a conta, basicamente. Paulo Rubens Santiago, a impressão que a gente tem é de que há muitos argumentos favoráveis a uma reforma. Agora, a forma como essa reforma ela deve acontecer é onde é o nó da questão. Né? A gente sabe que essa proposta agora, né, que é posterior à proposta que havia sido encaminhada pelo governo Temer, ela também foi traçada sem uma participação efetiva, né, da sociedade. Até os parlamentares, né, deputados e senadores, eles criticaram pelo fato de não terem contribuído com as bases da elaboração dessa proposta, mesmo sabendo que a discussão ela se dá efetivamente depois que ela vai para o Congresso. Qual a sua opinião sobre essa forma quase que vertical de chegada de uma PEC, como é o caso da PEC da reforma da Previdência? Olha, ressalvando os argumentos que o André colocou, que eles são reais, em boa parte dos países que têm o mesmo perfil demográfico que nós temos no Brasil, mas fora isso, eu muitas vezes tenho me referido, assim como o André se referiu a esses aspectos, você tem muita falsidade ideológica, do ponto de vista dos argumentos, inclusive da projeção de uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões, o governo economizaria muito mais, reduzindo 25% a 30% das atuais taxas de juros, que são o verdadeiro escândalo das contas e do déficit público, né? Então, o maior problema da proposta de reforma da Previdência, da proposta de Temer, das propostas que foram feitas no governo Lula, das propostas que foram feitas no governo de Fernando Henrique, é a má-fé de você segregar a Previdência Social do conjunto da Seguridade Social e você omitir da população que toda decisão de política econômica interfere no mercado de trabalho, interfere na renda dos trabalhadores, interfere na formalidade ou na informalidade de quem trabalha no mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, os últimos relatórios publicados pela Anfip, que reúne os auditores da Previdência e da Receita Federal, nós tínhamos há 2 anos em torno de 110 milhões de brasileiros como população economicamente ativa e menos de 55 milhões sob regime de proteção social. Então você tem que mexer no conjunto dos valores que interferem na renda da Seguridade Social e na renda da Previdência Social. Por exemplo, a Previdência Social Rural, ela sempre aparece como deficitária. Em vários momentos, a Previdência Social Urbana, ela é superavitária. Há diversas correntes no campo da Seguridade Social que defendem uma migração planejada das aposentadorias de trabalhadores rurais para o sistema de assistência social vinculado à Seguridade Social. Há estudos, há números, há cálculos que foram feitos. Então, todo e qualquer governo age de uma forma irresponsável, de forma inadequada, quando omite da população os impactos das políticas econômicas no mercado e na Previdência e tudo que se subtrai da Seguridade, com a desoneração, com a sonegação e com a desvinculação, que era 20%, passou a ser de 30%. Né? A gente percebe, né, já na abertura desse programa que a gente precisa discutir muito e que esse programa com certeza vai ser apenas um de uma série que a TVU deve realizar daqui até o final desse ano sobre esse tema da reforma da Previdência. Então, professora, vamos agora chegar no ponto da idade mínima, né, que foi tão questionada. É realmente necessário a gente ter uma idade mínima? Aqui, inclusive, houve muita divergência no primeiro momento, quando foi se enviar a PEC, se o ideal seria 60 anos, 57 anos, se seria 62 para homem, se seria 65, 65. O governo mandou com 65, 62, agora já fala que é possível flexibilizar e descer a mulher para 60 anos. Enfim, a gente realmente precisa ter idade mínima. Até que ponto ela é justa ou não com o trabalhador? Veja bem, essa questão, eu queria só retomar uma coisinha ali que Paulo mencionou antes de chegar nesse ponto, porque
o que parece mais grave nessa questão da reforma é o fato de que os argumentos que estão sendo postos pelo governo, no sentido de que, bom, a reforma vai melhorar, né, o mercado, vai ativar o mercado de trabalho, a reforma vai distribuir renda na sociedade, a reforma vai combater privilégios, nos termos em que ela está posta, nada disso deverá acontecer. Nada. A reforma não tem essa potência, essa reforma de previdência, de ativar mercado de trabalho, muito pelo contrário. Quando você olha para a reforma e vê o quanto, né, da própria reforma trabalhista está cravando por dentro da reforma previdenciária, os indícios que a gente tem são justamente o contrário. Então, o que é grave é isso, é porque os argumentos que estão vindo na forma dos textos oficiais e tudo mais, são argumentos que desinformam, né? E que para ainda bem, muitos estudiosos que a gente tem hoje da questão da seguridade social e da previdência no Brasil, eles estão mostrando que, de fato, não é, as coisas não são exatamente como estão ditas nos textos oficiais agora. Isso já é a interpretação de alguns especialistas, porque a campanha, de fato, ela nem começou ainda, né? A gente vai ter campanha em televisão, tudo, tentando trazer um discurso de convencimento. Isso está claro. E aí vai ser um jogo muito pesado, porque o marketing, a publicidade, entendeu? Quer dizer, num tema que é cheio de nuances, cheio de detalhes, quer dizer, o marketing vai ser pesado, já sabemos disso, então vai ser muito difícil, né? Você passar para a sociedade, quer dizer, desmistificar, não é, o que a proposta do governo. Então vamos lá. Fazer. Qual o impacto, por exemplo, de se mexer nessa idade, de se estabelecer uma idade mínima para o trabalhador? Veja, aí você não pode ser uma regra geral, não pode ser, não é a mesma coisa quando você pensa a mulher que trabalha no campo, não é? A mulher que trabalha no ensino fundamental anos e anos e anos, né? É diferente da mulher que está no setor público, então isso não deveria, né, ser uma coisa tão rígida dessa forma. Mas há inclusive uma separação entre a questão da mulher rural, né, a questão da professora. Mas essa, né, separação da mulher rural, ela apareceu, né, isso já foi contornado e já houve uma certa... Sim. Porque de início, entendeu, essa questão estava posta com a mesma ortodoxia que estava posta, por exemplo, a questão da Bolsa de Prestação Continuada. Certo. E fora dessa aposentadoria especial, né, das aposentadorias especiais, veja, né? Aí esse impacto aí. A mulher que trabalhava há 55 anos, se aposentava com 55, ela passa a se aposentar com 62, né? Vamos considerar o que está posto lá, com 62. Já no governo Dilma, houve uma composição, né, entre idade mínima e tempo de contribuição, né? Exatamente. Uma das mudanças que aconteceu foi exatamente isso. E a mim me parece que foi uma solução? Foi um passo naquele momento e dentro do... Mas teve muita discussão. No governo Dilma, as centrais sindicais foram chamadas, criou-se um fórum da Previdência. À época, o Carlos Gabas era o presidente, era o ministro da Previdência. Então, ele, né, chamou alguns fóruns para discutir, para conversar. Pode não ter sido ideal, mas com certeza muito melhor do que o que a gente está passando nesse momento. Bom, André Magalhães, uma coisa é essa aposentadoria por pontos, né? Que inclusive essa proposta ela traz também uma segmentação em cima de pontos, é uma das regras. E tem essa coisa da idade mínima aumentar, que foi o ponto que a gente iniciou aqui com a professora Heloísa. Então está com você a bola. Eu acho que... A discussão é muito complexa. Eu acho que o Paulo colocou aqui é importante, está sendo colocado aqui, são pontos importantes. Eu acho que é muito difícil comunicar tudo isso. Acho que, sendo honesto, acho que todo mundo que começa a estudar, olhar esse assunto, tem dificuldade em entender o que está acontecendo. É muita informação. Mas são duas coisas dentro de uma só, né? A Seguridade Social e a Previdência. E isso confunde tudo. Eu concordo que, de certa forma, se misturam os números e a gente era melhor ter essa coisa mais separada. Tem alguns pontos que são muito sensíveis. Eu acho que se a gente pensar direitinho, se olha os números, quase 80% das pessoas que recebem a aposentadoria no sistema privado ganham até 2 salários mínimos.
E isso muito pouco vai ser mexido, porque não dá para tirar dali, certo? Quem ganha salário mínimo de 60 e poucos %, isso não vai ser mexido. Então não vai mexer com muita gente que está lá, é muita gente mesmo. Eu acho que esse governo está tentando jogar para o lado do setor público, e aí quando você pensa na idade mínima, voltando para o seu ponto, hoje quem ganha salário mínimo, quem ganha 2 salários mínimos, está na iniciativa privada, já se aposenta com 60 e poucos anos de idade. Pessoa de baixa renda já trabalha até essa idade. Quem é que se aposenta muito novo? Estamos aqui na casa. Tem muita gente, no meu departamento, teve gente se aposentando com 55 anos, 54 anos, professores que se aposentaram muito novos. Então, tem uma série de grupos na sociedade que conseguem se aposentar muito jovem. E isso já, inclusive, mudou. Como a professora colocou, desde o governo Dilma já tem a pontuação, por exemplo, eu tranquilamente, eu vou até os 70 anos, se brincar até mais. Mas isso já mudou para mim. Feliz com isso? Eu estou tranquilo, veja, eu não sei o que fazer se eu parar de trabalhar, certo? Mas eu sou um privilegiado, não posso dizer de outra forma. A gente faz o que gosta, tem uma renda razoável, vive numa cidade organizada, então não é a mesma situação da pessoa que está no campo. O campo não é previdência, o campo é assistência social. Isso poderia ser colocado de forma mais clara. Por que mexer no BPC? Aí eu acho que o governo brincou um pouco com uma coisa, a lógica faz sentido. Você não dá aos 65 anos a salário mínimo porque não contribui e ganha do mesmo jeito que contribui, mas aí você mexe no vespeiro e aí bota-se isso para negociar. E aí, o Paulo talvez sabe muito melhor do que a gente aqui, já participou muito disso, tem um monte de coisa para ser negociada dentro desse processo. Tem um espaço para os deputados aparecerem, colocarem, brigarem. Então, tem que ter idade mínima, tem que ter alguma regra mais específica. O setor serviço público precisa, de alguma forma, pelo menos reconhecer que existe privilégio. Não é possível que a gente não consiga nem discutir isso na sociedade. Pronto, vamos para Paulo. Então, essa palavra que o André trouxe agora é um jargão do governo, né? Combater privilégio e coloca como privilegiados os servidores públicos. Até que ponto isso é uma falácia ou uma forma de seduzir a população geral, que não é servidora pública, para apoiar essa reforma da Previdência, Paulo? Olha, se o governo fosse honesto, ele convocaria a sociedade para discutir o regime de previdência dos municípios e dos estados, a previdência dos servidores públicos federais e a previdência do regime geral e INSS. O governo não age de forma honesta. Essa é a primeira questão. A segunda questão, não está em discussão o fechamento da Constituição Federal de 1988. A Constituição é clara. A mãe do sistema de proteção social é a Seguridade Social. E ela tem sido saqueada, sangrada, estuprada há muitos e muitos anos por todos os governos, inclusive os últimos governos que passaram pelo país, de Fernando Henrique, pelo mandato de Lula e pelo mandato de Dilma. A maior forma de você violentar a Seguridade Social é você fazer vista grossa com a sonegação fiscal, é você permitir uma desoneração das contribuições absurda, sem nenhuma contrapartida patronal, e você manter na Seguridade Social a desvinculação. A própria arrecadação do INSS, até 2003, ela sofria desvinculação para a conta única do Tesouro. Eu fui deputado titular da Comissão de Seguridade Social, fui da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão Mista de Orçamento. Só em 2003, vamos calcular, de 94 a 2003, retiraram-se 20% das receitas do INSS para a conta única do Tesouro. Por que não se calcula, não se corrige isso monetariamente e não se prevê a devolução desses recursos que foram saqueados da receita do INSS? Então você tem um conjunto de fatores que tanto agridem a estabilidade da Previdência quanto agridem a estabilidade da Seguridade Social. Eu volto a usar os argumentos que a André colocou. Em qualquer país que passa por essa situação demográfica, é normal que você tenha uma vigilância em relação às idades de aposentadoria, aos tempos de contribuição, mas não dessa forma desonesta como o governo vem fazendo. Nós temos uma pirâmide demográfica, é real, menos pessoas nascendo, trabalhando, contribuindo e mais pessoas se aposentando. Mas isso tem que ser um ônus assumido democraticamente. Ora, você fraturar essa regra e passar para um regime de capitalização em que cada um vai depender de si e não sabe qual é a cor da sua aposentadoria no amanhã, veja um exemplo do que foi a experiência do Chile. Pronto, a gente fala sobre esse regime de capitalização no próximo bloco. O André estava querendo complementar essa fala do... Talvez pegar coisas que a gente concorda. Eu acho que todo mundo concorda que tem que
tratar da questão da desoneração. Eu acho que tem que ir atrás disso, trazer dinheiro de volta. Eu acho que tem que separar os números, trazer isso para a sociedade, tornar mais claro. Eu acho que se isso ficar mais claro, trazer os militares para o processo, trazer todo mundo para a mesa e abrir as contas. Não dá para ser de supetão, né? Como querem fazer agora, inclusive gastando o nosso dinheiro com propaganda enganosa na televisão. Não dá. A gente faz um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre a reforma da Previdência. O Opinião Pernambuco está de volta com uma análise da reforma da Previdência. Participam Heloísa Mendonça, médica e professora de Medicina Social da Universidade Federal de Pernambuco. André Magalhães, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. E Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE e ex-deputado federal. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião é 81 988307098. Também você pode acompanhar o programa pela internet, pelo www.ufpe.br/NTVRU. Bem, só para título de ilustração, chegou aqui uma pergunta de uma pessoa que diz a idade que tem, tal, quanto tempo contribuiu e até que ponto essa reforma vai impactar na sua vida. Queria somente informar que na próxima segunda-feira vamos fazer um programa específico de orientação para como você se aposentar nas regras atuais. E aí nós estamos montando uma mesa bem bacana, para vocês tirarem dúvidas como essa, né? Hoje a gente está falando mais conceitualmente sobre o impacto da Previdência na vida das pessoas e analisando alguns dos pontos que estão apresentados nessa PEC. Professora Heloísa, há muito lobby no momento em que uma PEC como essa chega no Congresso. Né? São muitos interesses em jogo, interesses de grupos de direita, de grupos que se dizem de esquerda, e a própria população ela tenta também se aproximar de alguns grupos para também garantir o mínimo de dano à vida da sua categoria. Como a senhora analisa esses lobbies e, inclusive, o fato de que os militares, eles, depois de muita pressão, ficaram fora do projeto apresentado inicialmente. E fala-se de uma reforma em paralelo para os militares, que deve ser encaminhada no dia 20 de março. Aldir, veja, se você pudesse permitir, eu penso que tem coisas que fazem parte do contexto dessa conversa, dessa análise, que a gente precisa, quer dizer, passar para a sociedade para, eu digo, dar mais bases à própria discussão. Paulo estava levantou algumas questões, e quando ele estava falando, eu me lembrei do dado de que, na verdade, a gente não tem... as despesas da Previdência, elas não têm aumentado. Elas vêm num crescimento vegetativo de 3% a 3,5% há décadas. O problema da Previdência hoje é porque com o quadro conjuntural que a gente tem desde a crise de 2015 e com o problema do desemprego, da flexibilização do emprego, do trabalho desregulado, etc., o que a gente tem é diminuição da massa de contribuição. O problema está gerado exatamente por isso, porque do ponto de vista das despesas, essas despesas se mantêm num crescimento vegetativo de 3% a 3,5% há décadas. Então, o problema, como o Paulo estava chamando a atenção, quer dizer, o que se passa na esfera da economia, isso rebate imediatamente num sistema previdenciário, que é um sistema contributivo. Então, onde você não tem massa salarial, você tem, de certo, problema na contribuição. Então, essa é uma primeira questão que eu queria pontuar para a gente. E uma segunda questão é que nós estamos discutindo previdência num país de extrema desigualdade social. Então, a gente olha para o resto do mundo, 97% dos países do mundo têm um sistema de previdência pública, com modalidades distintas, pelo menos 3 grandes grupos do modo de contribuir, de formar esse bolo previdenciário. Mas veja, num país tão desigual como o Brasil, né,
E numa situação atual em que a desigualdade está aumentando, a gente tem um dado recentíssimo, aliás, super interessante esse dado. Um professor, né, da Fundação Getúlio Vargas, ele publicou recentemente esse trabalho mostrando que o índice de Gini, e aí para as pessoas que não têm, a gente tem vários indicadores que aferem desigualdade social numa sociedade. O índice de Gini é um deles. Então, o índice de Gini entre aposentados e pensionistas, ele é o menor dentro da sociedade brasileira, mostrando exatamente o sistema de seguro social, ele tem potencialidade, tá certo, para trabalhar, para se opor, para neutralizar a desigualdade social entre a velhice. Isso é um dado que é fundamental, quer dizer, não é possível você mexer no ganho de população idosa, que ganha, como disse o André, aí a maior parte dessa população está na faixa dos 2 salários mínimos, né? Então, porque quando você mexe, isso é um fator que atenua a desigualdade social no Brasil. Então, não procede a ideia de que o seguro social, na inatividade, que ele reproduz as desigualdades do sistema. Não é verdade, é mentira. É mentira. Então, é difícil para a gente, para a sociedade, quer dizer, se compreender uma reforma que, acima de tudo, ainda vem sob argumentos que são falaciosos. Não destrava. Uma das razões para não destravar não seria porque exatamente alguns grupos se locupletam dessa situação. Quer dizer, a desigualdade ela não é conveniente para os grupos de dominação. Sim. Né? Então, isso não seria uma justificativa, inclusive, para aquela provocação que eu fiz no início da pergunta em relação aos lobbies. Aí eu acho que a gente pode rodar e depois a senhora pode complementar. Não, tá bom. São vários pontos, mas o lobby deveria ser mais natural. Deveria ser regulamentado. Deveria ser regulamentado. Botar a cara. Eu acho que... Estou aqui, estou defendendo, estou reivindicando. Se eu tenho uma ideia e eu quero defender meu interesse, eu deveria ter o direito de ter alguém que me defendesse legalmente, abertamente. Eu acho que não tem que ter vergonha disso, não. Eu acho que as coisas mais vergonhosas são feitas no escuro, né? Nas brechas, por trás das luzes. Eu acho que esse é um problema no Brasil. A gente não aprendeu ainda a lidar com essa coisa de forma clara. Então, se eu vou defender a minha categoria, eu vou defender a minha categoria de braços, de peitos abertos e seja o que for. Eu acho que é natural. Eu acho que o problema é o que está escondido por trás desse processo. Então, é normal que se grite e se reclame, e que se debata e que se fale o que quer. Eu acho que a gente tem outros problemas. Eu acho que tem algumas coisas que são colocadas e... bom, não sei como é que dizer isso, mas assim, se a gente pensar no sistema da Previdência, é verdade que na parte privada, no sistema privado, você tem uma renda que vai até 5 salários mínimos. Então, você tem pouca variação da renda. As pessoas contribuem sobre aquilo e acabou. Um grande problema que a gente tem hoje, eu acho que se a gente não começar pelo menos a admitir isso, o fato é que no sistema público, ele é muito desigual. E aí é que entra o problema. A gente está pegando renda da sociedade, entregando para a categoria setor público. A gente fica indignado quando o juiz ganha 100 mil, 150 mil. Eu recebi essa semana contra-cheque de 200 mil reais. E o cara lá ganhando. Ele se aposenta, vai com 30 mil reais. 30 mil reais não é uma pessoa pobre. Ele está no 1% mais rico da sociedade. A universidade também não é... A gente não ganha tanto dinheiro, mas a gente está entre as pessoas que têm a renda mais alta, 5% a 10% mais rico da sociedade. Então, essa transferência de riqueza, ela piora a desigualdade. Esse aqui é um ponto. Eu acho que é um ponto que a gente precisa, pelo menos, começar a entender. O setor público, o funcionário público, vai lá brigar pela parte dele, faz parte. Mas eu acho que não dá para dizer que a gente está... não dá para dizer que isso é intocável. Se você pensar no governo federal, talvez o governo federal seja menos problemático. O governo federal, em última instância, ele imprime dinheiro e paga. Tem isso, né? A gente não pode imprimir dinheiro em casa, o governo federal pode. Aí vai criar inflação, mas isso é outro problema. Os governos estaduais, o que o Paulo falou aqui do município, dos estados, aí é que é o problema mais sério. Se você pegar Pernambuco, por exemplo, esse ano o governo deve tirar mais ou menos 3 bilhões de reais para pagar o déficit da Previdência Estadual. E aí é dinheiro que sai do estado que não tem dinheiro. Então, os estados e municípios estão muito mais, digamos assim, estão com o problema da folha e estão com o problema da Previdência e não querem tocar nesse problema. Eles não querem se indispor com a sociedade sobre isso. Estão querendo que o governo federal resolva esse problema. Então, eu acho que quanto mais a gente colocar isso na mesa, quanto mais a gente discutir isso,
quanto mais a gente brigar por isso, quanto mais os grupos aparecerem defendendo suas ideias, melhor para todo mundo. Então, eu vou dizer assim, basicamente assim, o setor público precisa de mudanças, aí algumas mudanças vão surgir. Vai ter gente do setor público que vai querer manter o status quo, normal. Eu vejo que a proposta mexe muito pouco para quem ganha 1 a 2 salários mínimos, mas ela tem pontos muito mais graves, por exemplo, ela mexe nas pensões, né? As pensões é uma coisa muito mais sensível, quer dizer, você tem uma regra de pensão que é muito sensível, ele mexeu com o BPC, que é uma assistência social, e isso é sensível, ele mexe na aposentadoria rural, que é muito sensível. Então tem coisas muito mais assim, fortes para atacar do que a gente se preocupar com a alíquota de 22% para quem ganha 30 mil reais. Isso é um problema, mas esse pessoal é um grupo pequeno e eles vão brigar. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse negócio vai cair. Não precisa ninguém brigar, eles vão brigar por isso. Eu acho que tem outras coisas para atacar. A gente perdeu o foco se a gente ficar brigando por tudo. E alguma reforma vai sair. Eu não sei qual é que vai sair, mas alguma coisa vai sair. Você trouxe um ponto interessante, né? Qual seria o foco principal da luta da sociedade em relação a essa reforma da maneira como ela está apresentada, Paulo Rubens Santiago? Olha, eu estou defendendo há muitos anos que o nosso ponto de partida seja a Constituição Federal de 1988. Previdência, SUS e assistência social. Estou defendendo que na Previdência Pública você coloque sobre a mesa, como o André colocou muito bem, o regime dos municípios, o regime dos estados e o regime dos servidores públicos, civis e militares, sem distinção. E aí nós vamos discutir quanto se recebe, quanto se incorpora numa futura aposentadoria e qual é, eventualmente, o ônus para o Tesouro. Porque você não vai encontrar nenhum país do porte econômico do Brasil em que o Tesouro lavou as mãos para o seu sistema de proteção social. Claro. Todos os países do porte econômico e social do Brasil, em todos eles, se você for lá para cima, Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca, o Tesouro bota dinheiro no sistema de proteção e previdência social. Agora, como é que esse dinheiro é posto? Quem que decide quem leva melhor, quem fica na média, quem faz um sacrifício maior? Evidentemente, numa pirâmide tão desigual, se você tiver que produzir algum tipo de sacrifício, vai ser para o andar de cima. Mas aí a gente começaria por uma reforma tributária progressiva, que é o oposto do que nós temos no Brasil. Enquanto você olha para a Europa e para os países nórdicos, e lá o imposto é progressivo, é direto, é sobre o patrimônio, as grandes fortunas, aqui é sobre o consumo, sobre a renda dos assalariados. Então a brutalidade começa na área tributária, na forma de financiar o Estado. Então nós teríamos, só para concluir, nós temos que partir da Constituição, da Seguridade Social, chamar um grande processo de concertação nacional para discutir qual é o sistema, porque o que o seu Paulo Guedes quer é a mesma coisa que o Meirelles queria no governo do Temer. Bom, mexe na Previdência, libera o Tesouro do ônus de eventual complementação dos fundos previdenciários para jogar na conta única para pagar dívida pública. Isso é privilegiar os mais privilegiados. Isso é factível? Ou seja, a gente rasga, esquece essa proposta que está aí, vamos construir uma nova proposta? Seria isso? Olha, eu já vi no Congresso Nacional chegar medida provisória, chegar projeto de lei, chegar emenda constitucional e ir para a lata do lixo. O Congresso, a sociedade, não tem que aceitar o raciocínio, a lógica e a visão de quem está no governo. Não necessariamente. Como é que nós temos um dos maiores sistemas de proteção social do mundo, que é a Seguridade Social, que está sendo sangrada, que está sendo drenada há quase 30 anos e não se toca nesse assunto? Você sabe quanto é a dívida ativa da contribuição previdenciária contra o INSS? 440 bilhões. Você vê o governo propor alguma medida dura, drástica, de combate à sonegação das contribuições previdenciárias? Nenhuma. Ora, o aspecto demográfico foi a primeira preocupação do André, nós concordamos. O Brasil passa por esse fenômeno, passa tardiamente, porque Japão, Alemanha, Portugal, Espanha já passaram por isso há muito mais tempo. Agora, pegar o aspecto demográfico, reconhecê-lo, mas o que está em volta, ficar por debaixo da mesa, não tem como aceitar. Ok, tem a Mônica, ela diz boa noite. Um dos absurdos é tirar a pensão da mulher ficando viúva porque tem uma outra renda, enquanto as mulheres de funcionários de alta patente não muda nada. Só para o assalariado essa palhaçada, sem contar que essa reforma só a mulher se prejudica. É uma opinião mulher aqui ou homem, da... né? Nesse caso, qualquer um dos dois. a opinião aqui da Mônica. Professora Heloísa, eu queria ainda pegar aqui um pouco essa provocação do Paulo Rubens, né? Então, ele, pelo que eu entendi, assim, essa proposta ela não serve. Né? Seria necessário
refazer ou fazer uma nova proposta a partir do zero. A senhora concorda com isso também? Veja, antes disso, eu só queria lembrar que a questão do serviço público, né, do servidor público federal, ela está resolvida. Ela está resolvida desde o governo Dilma, com a criação do FUNPRESP, tá certo? Todos os entrantes no serviço público, a partir de 2013, já entram sabendo que vão se aposentar na cota da Previdência. Então, essa questão já está resolvida. Entendeu? Então, é preciso ter cuidado também, porque até parece que nada se fez com o serviço público. Então, isso já está resolvido. É um ponto, né? Agora, se seria possível, né, e aí a gente tem que discutir política, porque essa possibilidade ela só pode se colocar no plano da política. Uma política que seria, quer dizer, no plano da representação parlamentar, quer dizer, como que, né, os parlamentares que têm uma outra visão, né, que entendem a questão da seguridade social no seu sentido amplo da Constituição de 88, como eles se posicionariam, e a gente teria que discutir também o fazer política dentro da sociedade e com a sociedade. Então, o papel, por exemplo, que as centrais sindicais, né, e os movimentos sociais organizados devem ter nesse momento é um papel central. Mas que, infelizmente, estão fragilizados por conta da política mesmo de corte, né? Você ainda tem um desemprego muito alto também, em vários ramos da economia. Muito essa questão anestesia um pouco a luta sindical. Claro, a questão do desemprego, essas questões, mas seria o caminho que a gente pode, porque também se deixar para trafegar apenas no interior do parlamento, quer dizer, isso que André estava colocando, a questão dos lobbies, que a gente no Brasil não tem essa prática política do lobby, né, explicitado, dos lobbies que se explicitam, ele é costurado, né, nos gabinetes e nas madrugadas. Então, essa questão também não tem futuro. Então, seria uma reaproximação aos sindicatos, né? Seria um pouco isso. Eu acho, quer dizer, a possibilidade de que os sindicatos desempenhem de fato o papel que a eles cabe num momento como esse, que está requerendo intensa mobilização. Ok, a gente faz mais um intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre a reforma da Previdência. O Opinião Pernambuco está de volta com uma análise da reforma da Previdência. Participam Heloísa Mendonça, médica e professora de Medicina Social da Universidade Federal de Pernambuco. André Magalhães, professor do Departamento de Economia da UFPE. E Paulo Rubens Santiago, professor também da UFPE e ex-deputado federal. Bem, tem aqui elogios para o professor André Magalhães, tem elogios para a professora Heloísa, para Paulo Rubens Neves chegar ainda. Mas aqui os nomes das pessoas que mandaram esses elogios, acabaram não citando o nome, né? Aí ficou difícil de fazer um destaque. Bom, mas está aqui. Eu queria que a gente trouxesse um pouco agora a discussão sobre a capitalização, né, no financiamento da Previdência. Essa é uma briga o que feia. Significa realmente isso? Eu acho que se você olhar, o que isso tem de bom e de ruim? Veja, se você olhar na discussão da campanha, eu acho que o único candidato que falava abertamente sobre isso era o Ciro Gomes, que a equipe dele vinha abertamente falando, o Mauro Benevides, o pessoal vinha colocando isso há muito tempo. Já vem há muito tempo defendendo isso, eles defendem isso fortemente. Tem duas coisas, assim, tem várias coisas, na verdade. Eu acho que a capitalização, na verdade, é a ideia de que você está guardando o seu dinheiro para você mesmo. Fazendo uma poupança, alguém vai cuidar desse dinheiro para que ele renda lá, o fundo vai lá, para que no futuro você tenha a sua poupança. Tem essa visão. O problema é que quando você faz isso, tem um custo de transição que, assim, na hora que você faz para você, você deixa de fazer para a sociedade em conjunto. Então, fica um buraco maior. O déficit da Previdência aumenta. Porque eu estava botando meu dinheiro no fundo comum, agora eu vou botar num outro fundo específico para mim, né? E aí, nesse processo, tem um detalhe que poucas pessoas notaram, que não tem nada no texto falando sobre contribuição patronal. Não sei se vocês perceberam esse detalhe. Sim. E hoje a pessoa bota o 11%, a empresa coloca 22%, 20%, dependendo da categoria, até um pouco mais. E na nova visão que está sendo colocada, com capitalização, sem capitalização, a parte patronal sumiu, né? Tem uma discussão aí econômica
se isso vai para o salário do funcionário ou não vai. Mas, na verdade, a ideia da capitalização não é ruim. O difícil é como você fazer a transição. E aí, eu acho que o Paulo já falou aqui, no caso do Chile. O Chile fez lá atrás e está revendo agora, criou um problema seríssimo, está lá. Estão olhando para o que aconteceu no Chile para ninguém copiar. E eu acho, particularmente, muito difícil a gente conseguir fazer qualquer avanço nessa direção agora. Acho que isso vai ficar e vai sumir. Então, só de cara agora, a gente estava falando até no intervalo, a gente apontaria 2 pontos em que o patrão se beneficia. Um seria se a capitalização ela parte do depósito, da poupança do trabalhador e o patrão sem não capitalização contribui. também, eu acho que o novo regime já... E o patrão não contribui e ele se isenta de uma responsabilidade que tinha, né? A outra coisa que a gente estava comentando era a multa de 40% que deveria estar do FGTS. Você paga 50%, né? Por demissão, né, que o trabalhador tem direito, se ele for demitido, né, pela empresa, e ela deixa de existir com a reforma da Previdência. E por que na reforma da Previdência? Isso não seria uma coisa, no mínimo, lá na trabalhista? Né? Então, assim, o patrão também vai se beneficiar disso aí, né? Argumento econômico é que isso pode virar salário, né? Os 20%. Porque, na verdade, quando a empresa recolhe isso, ele recolhe do trabalhador, né? Ninguém se engane aqui, acha que a empresa tira os 20% do lucro. Ele tira os 20% do salário que ele não paga, né? Eu vou lhe pagar 120, eu guardo os 20 para dar para a Previdência, desconto os 11 de você e pago. É assim mais ou menos que funciona. Não é muita... Mas em resumo, acho que esse é um ponto importante. Acho que um ponto muito importante daquela linha, quer dizer, isso tem que estar na mesa, claramente, para a gente discutir. Quer falar sobre esse ponto também, Paulo? Veja, eu acho que tem 2 coisas graves na proposta de capitalização, além dessa mediação que o André faz. Como é que você vai fazer um novo sistema, tirando do sistema atual fundos, que são de contribuição solidária, e passa a ter a contribuição individual, ou seja, você descapitaliza algo para capitalizar a conta individual do trabalhador. A menos que você fizesse como em alguns países europeus, onde você tem 3 modalidades. Você faz uma associação, né, daquilo que é o fundo, o recurso público estatal, né, e dessas composições. É o segundo aspecto que eu ia colocar. Né? A questão mais grave é você romper um princípio que ele está consolidado, que é da contribuição intergeracional. Claro. Isso me lembra um artigo que o Beluso publicou há muitos anos num livro dele, Ensaios sobre o Capitalismo no Século XX, intitulado O Mercado e os Direitos Sociais. Parece aquela discussão do final do século XIX, começo do século XX, que o grande patronato tentava convencer os trabalhadores que a condição do trabalhador ter renda no mercado dependia dele pessoalmente, e não de um conjunto de fatores, política econômica, infraestrutura, investimento, etc, etc, etc. Ora, hoje você tem um sistema de contribuição intergeracional em que entram pessoas de menor grau de instrução, de menor grau de escolaridade, portanto com a contribuição menor, porque a sua renda certamente é menor no mercado de trabalho, e entram pessoas com maior grau de escolaridade, com maior capacidade de contribuição. E essa conta se soma, ela se ajusta no futuro para o pagamento das aposentadorias. Quando você coloca o dedo nos peitos do trabalhador e diz, te vira, o regime agora é capitalização, quem não pôde estudar, quem não pode ter escola de nível técnico, quem não pode ter o nível superior, é bom lembrar, e aqui eu falo como educador, que pesquisa, escolarização, 52% da população trabalhadora acima dos 25 anos não tem nem o ensino fundamental completo no Brasil. Isso é um outro passivo que os sistemas econômicos não corrigiram até hoje. Então, se você não aumenta o nível de escolaridade do trabalhador, faz como alguns países que se esforçaram para aumentar, inclusive, a escolarização do nível superior, dando a esse trabalhador uma condição de escolaridade para ele ter uma maior participação na renda, você vai jogar nos peitos do trabalhador uma bomba. Ou seja, quem não tem o ensino médio, quem não tem curso técnico profissionalizante, quem não tem curso superior, vai se virar sozinho no regime de capitalização. Sem contar, Paulo, que na vigência da reforma trabalhista que está aí, quer dizer, onde você cria o trabalho itinerante, você avilta, você precariza. Exatamente. Como é que esse trabalhador vai fazer uma poupança, entendeu, para contribuir para um regime de capitalização? Quer dizer, você deixa de ter o operariado para ter o precariado. Na verdade é isso, como diz o Rui Braga. Né? Então, você não pode abruptamente migrar de um sistema que, embora possa ter dificuldade, mas é um sistema consolidado, e aí eu volto àquela questão. Existe uma caixa d'água chamada Seguridade Social, há vários canos colocando água nessa caixa d'água. E por grandes espertalhões, pelos lobbies que foram feitos, teve gente que chegou lá com a furadeira e saiu furando a caixa pela parte de trás. Então tem a sonegação das contribuições, a desoneração da COFINS, que é a maior fonte de arrecadação da Seguridade, chegou a quase 70 bilhões, sem nenhuma contrapartida patronal.
É brincadeira você tirar da Seguridade 70, 80 bilhões sem ver da parte dos empresários nenhum gesto ou nenhum resultado concreto em termos de emprego, investimento, matéria-prima, contribuição tributária, melhoria nos salários, aumento da massa salarial. Então, se é para corrigir o sistema, todo mundo tem que tomar sol. Não pode ficar alguns tomando sol, queimando a pele e outros no bem bom, no ar-condicionado, continuando com os seus lobbies e com os seus ganhos extraordinários. Tem chegado algumas perguntas aqui e as pessoas não estão se identificando, né? Como é uma mensagem de WhatsApp, só aparece o número, né? Não dá para eu ter a leitura aqui de quem realmente está mandando. Tá? Então, assim, eu oriento sempre que quando você mandar a pergunta, você coloca embaixo o seu nome e, se possível, também de onde você está enviando essa mensagem ou essa pergunta. Mas aqui tem uma que a gente considera interessante, eu vou procurar passar aqui para a nossa mesa. Diante dessa proposta da reforma da Previdência, eu pergunto o seguinte: será que os níveis de desemprego e uma saúde mais precária não irão aumentar? Veja, os níveis de desemprego, eles, já aumentaram. A gente tem aí nos últimos 2 anos mais de 20 milhões de desempregados, de 2015 para cá, mais de 20 milhões de desempregados, não é? E a gente tem, quer dizer, não apenas pela reforma da Previdência, mas a gente tem alguns indicadores de saúde, né, por conta da restrição da Emenda Constitucional 95, alguns indicadores de saúde específicos para algumas políticas, esses sim já mostram claramente que a gente tem um prejuízo importante. A gente tem indicadores como, por exemplo, mortalidade infantil aqui no Brasil, que de 2016 para cá a gente tem um aumento da mortalidade infantil. A gente tem diminuição da cobertura vacinal. A gente tem o fechamento do programa Farmácia Popular, né, das farmácias públicas do Farmácia Popular. Então, esses são indicadores que apontam para a gente que numa conjuntura global, né, de crise econômica, independente da reforma da Previdência, a reforma da Previdência vai trazer mesmo pobreza, empobrecimento e provavelmente piora dos indicadores nutricionais da população. Uma perguntinha rápida, assim, já para o final do programa. Com a reforma da Previdência, coloca-se que os servidores públicos que entraram antes de 2003 só se aposentariam com a paridade e o salário integral se completassem a idade mínima de 65 anos, homem, e a mulher, ninguém sabe, 62 e tal. Isso significa que essas pessoas não gerarão vacância até lá, ou seja, a tendência é que as pessoas não queiram abrir mão de receber o seu salário integral. Isso vai apertar também o cerco na abertura de novos concursos para o preenchimento dessas vagas? Olha, Isso pode ser mais um dos impactos? A maior restrição hoje à realização dos concursos deriva da Emenda Constitucional 95. Claro. Que é a do corte dos investimentos. A gente precisa tirar do Sul e do Sudeste essa concentração de serviços públicos. Foi muito importante a expansão das universidades federais, dos institutos federais de educação em todo o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, no semiárido, na Amazônia, o que implicou na criação de cargos de servidores técnico-administrativos, professores. Agora, a diferença é que quando você tem uma faculdade privada, você tem docência. Quando você constitui uma universidade, você recebe mestres, doutores, você cria rapidamente programas de pós-graduação. Eu estive há pouco no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio, tomei conhecimento que, por uma iniciativa do Instituto com o Instituto Federal de Educação do Acre, um programa formou 20 doutores em saúde pública no Acre. Isso é extraordinário para um país tão desigual como o Brasil. Então, a maior restrição aos concursos é a Emenda Constitucional 95, muito pior, eventualmente, do que essa restrição da prorrogação da idade para se aposentar com os valores integrais. Bem, gente, nós teríamos ainda assunto para falar por mais 1 hora, né? Quem sabe lá. Mas, assim, o tempo chega ao final e eu queria me desculpar de vocês que mandaram perguntas e que não foram possíveis ser colocadas aqui. Mas lembrando que na próxima semana, no programa a gente vai ter um advogado trabalhista e vai ter um representante também dos servidores públicos, possivelmente Perazo e o Eugênio da UFPE, para tirar dúvidas em relação às pessoas que estão querendo se aposentar nesse momento, antes que chegue aí a votação dessa reforma da Previdência, se ela realmente chegar a ser votada esse ano, se ela não parar no meio do caminho, né? Então, a gente quer agradecer a participação do Paulo Rubens Santiago, do André Magalhães, da professora Heloísa, a sua participação também, e dizer que o Opinião Pernambuco de hoje termina por aqui. Então, a todos uma boa noite e até o próximo.